Salve progressistas, eu sou o Clayson. São duas pauladas de uma vez só que, olha, sinceramente, abala as estruturas de qualquer um. Bolsonaro deve estar naquele jeitão. A primeira, e muito grave, é uma fala do Fux. Eu vou trazer daqui a pouquinho o vídeo e você vai ver um ministro Fux realmente pistolaço. Ele estava muito nervoso. Não vamos ter reunião nenhuma, não quero saber e tal. E ainda explica que não vai ter a reunião por conta das atitudes do Bolsonaro. E é importante eu colocar aqui para você rapidamente, antes da gente trazer o vídeo e explicar os detalhes. Essa reunião é uma reunião marcada pelo próprio Fux, iniciativa dele, para reunir o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o Bolsonaro. Então, é uma união dos chefes dos três poderes. Poder judiciário, no caso o Fux, poder legislativo, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e o executivo, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Ontem, o Fux falou, não tem reunião nenhuma, encerrou o assunto da vida, e explicando o motivo para isso, daqui a pouquinho você vai entender. E teve também ontem a negativa do parecer favorável à proposta do voto impresso. Nessa situação do parecer favorável, as pessoas estão fazendo algumas confusões porque acham que foi negado o voto impresso. Não é bem assim. Ontem teve uma comissão especial que estava fazendo uma avaliação do parecer, e o parecer do voto impresso era favorável. E o que foi votado ontem foi contra esse parecer favorável. Então o que vai acontecer na prática? E muitas pessoas estão, o Arthur Lira falou que vai colocar no plenário. Sim, porque de fato ia mesmo. Só que ia colocar no plenário o parecer favorável. Agora vai colocar no plenário o parecer contra o voto impresso. Então, um novo relator do parecer vai trazer agora a proposta contra o voto impresso, e é isso que vai ser votado no plenário, é isso que os deputados vão votar. Na verdade, é uma perda. Inicialmente, já demonstra que o Bolsonaro tem essa limitação do ponto de vista da sua articulação política. Então, a proposta do voto impresso, quando ela entra no Congresso dessa forma, com um parecer desfavorável, né, com um parecer contra o voto impresso, isso já, de alguma forma, já demonstra uma certa fraqueza até na proposta. Então, facilita até para que as pessoas digam não, né? As pessoas, no caso, os deputados. Então, de fato, foi uma perda e, de fato, foi mais uma dessas derrotas que o Bolsonaro, ele coleciona lá dentro do Congresso. É engraçado que ele se esforça para fazer esses chamados orçamentos secretos, ele se esforça para ter uma base ali dentro, ele traz articuladores, ele elege presidentes, né, como foi o caso da eleição do presidente da Câmara e do Senado, mas na prática, quando a coisa tem que acontecer mesmo, que é nessas horas, né, na hora da votação, na hora em que os desejos, vamos colocar entre aspas, né, os desejos deles sejam atendidos, aí é um desastre total, uma meleca. E o que aconteceu ontem foi isso, sabe? Não tenho o que dizer. Ontem realmente foi um desastre. Agora vai ter o relator para trazer um parecer desfavorável, um parecer contra o voto impresso. O voto impresso vai ser colocado em votação lá no plenário e muito provavelmente não será aprovado o voto impresso. Existe essa possibilidade de alguns grupos aqui e ali fazerem uma campanha desesperada a favor, mas é difícil, não tem tempo hábil, não tem um respaldo técnico, tem uma logística muito complicada para o voto impresso, então tudo leva a crer realmente que o Bolsonaro não vai vencer essa. Aí, paralelo a essa situação toda, ele é, na verdade, instigado a defender essa pauta perante os seus eleitores, ele está o tempo todo insistindo nessa questão do voto impresso, porque ele sabe que muito provavelmente vai perder as eleições, e aí ele precisa ter alguma coisa para tumultuar as eleições. Não pense que o Bolsonaro está fazendo isso porque ele quer um voto auditável, ele quer segurança na votação, ele está pensando na liberdade do brasileiro, na validade do voto, na importância do voto e tudo mais. Não. Ele só quer tumultuar as eleições. É só isso. Então, se ele ganha
o voto impresso, aí ele sai por cima, dizendo que capitaneou o processo. Se ele perde, ele continua saindo por cima, dizendo que foi prejudicado pelo sistema, que as pessoas querem fraudar as eleições e tudo mais. E nesse embate de fraude de eleições, em que ele faz acusações ao Barroso, ele, na verdade, trouxe um desgaste. Nesse último mês para cá, ele tem colocado uma briga direta com o Barroso. A gente tem falado aqui, tem vídeos aqui no canal falando. Se você não viu, veja esse vídeo aqui que é muito importante. Vou deixar no card aqui para você. E agora acontece um novo elemento. Nessa defesa que ele faz de que houve fraude nas urnas, e aí ele diz que vai colocar as provas e não coloca as provas, ele agora está dentro de um inquérito aprovado pelo Alexandre de Moraes. Ele é inserido nesse inquérito das fake news pelo ministro Alexandre de Moraes, e aí ontem mesmo ele já colocou todas as suas artilharias contra o Alexandre de Moraes. Foi a gota final. Foi o que levou, então, o Fux a fazer esse depoimento. Vou mostrar o trecho desse vídeo para você ver as palavras do Fux, sempre pedindo para você dar o like aqui, sempre pedindo para você se inscrever no canal e nos auxiliar aqui com a sua inscrição para que a gente possa atingir os 300 mil inscritos aqui. A nossa meta é uma meta ousada, mas se a gente tiver a sua ajuda, nós vamos chegar lá. Se inscreva no canal, ative o sininho e dê o like aqui também para o vídeo ser visto por outras pessoas como você. Dê uma olhada no trecho desse vídeo do Fux para você ver o quanto o sujeito estava pistolaço. Como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. Como afirmei em pronunciamento por ocasião da abertura das atividades jurisdicionais deste semestre, diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que, infelizmente, não temos visto no cenário atual. O Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, segue ao lado da população brasileira em defesa do Estado democrático de direito e das instituições republicanas e se manterá firme em sua missão de julgar com independência e imparcialidade, sempre observando as leis e a Constituição. Então, como você pode ver, a situação realmente ficou muito complicada. O Fux cancelou a reunião. Na verdade, ele fez uma reunião apenas com os dois presidentes da Câmara e Senado. Excluiu o Bolsonaro. Foi uma reunião diferente do que ele imaginava. Mas aí, para você ter uma ideia, né? Houve a reunião, houve uma conversa, na verdade, entre os três, e o Bolsonaro não estava nessa conversa, o que significa que ele realmente é um sujeito que está à parte, né? Ele está realmente alijado das questões ligadas à política brasileira e à institucionalidade brasileira. Ele fez uma entrevista pela Jovem Pan em que ele coloca uma série de mentiras, inventa uma série de situações que ele não consegue comprovar. Ele diz que a Polícia Federal comprovou que houve fraude nas eleições. Ele mente em relação a isso. É uma mentira descabida. Ele utiliza, inclusive, um processo que está sob sigilo. Ele rompe esse sigilo. A gente até fica perguntando, puxa vida, que postura é essa da Polícia Federal de fornecer para o Bolsonaro informações de um processo que corre sob sigilo?
e ele quer colocar isso contra o STF, sendo que o STF é que demandou o processo, foi o STF que pediu para fazer as investigações, e aí ele inventa uma série de coisas. Ele diz assim: o STF apagou os logs, ele apagou os registros do hacker. Mas é óbvio que teria que acontecer isso, porque o computador ele foi recuperado, né? O computador foi restaurado. Então, quando você restaura o computador, um computador que sofreu um ataque hacker, parte dos logs eles fatalmente vão ser perdidos, porque você está reconstruindo o computador, está colocando novamente os elementos que foram retirados dali. Então, esse rastro do hacker ele fatalmente vai ser apagado. Mas ele se esquece que lá no hacker, o hacker foi investigado, encontraram o hacker, foi preso. Lá existem todos os registros. Os logs estão com o hacker. Então ele fala que os logs foram apagados do computador do TSE, mas não fala que os logs estão no computador do hacker. Então é meio safado, é meio canalha isso daí. Ele também disse que houve uma alteração com relação aos softwares das urnas eletrônicas. É uma mentira. Se você alterar o software da urna eletrônica, ela deixa de funcionar, ela simplesmente para, e aí nada mais acontece a partir dali. E de fato não foi alterado. É importante deixar claro, as urnas não podem ser conectadas à internet, então não tem como você alterar as urnas. Ele inventou uma série de coisas. Os bolsonaristas então começaram a espalhar: nossa, tá aí a prova. Aí colocaram até impeachment pro TSE e começaram a inventar histórias contra o TSE, CPI do Tribunal Superior Eleitoral para dizer que houve fraude em 2018. Bolsonaro também não se dá conta de que quando ele fala que houve fraude nas eleições de 2018, ele coloca em dúvida até a própria eleição dele, né? Porque ele se elegeu presidente em 2018. Então, se houve dúvidas nessa eleição, existem dúvidas em relação a ele, né? A legitimidade dele. E tem uma questão importante também, né? Se de fato as urnas fossem fraudadas, como que o próprio Bolsonaro seria eleito? Então, é realmente uma situação muito complicada sustentar tudo isso e ter essa forma de impor um entendimento completamente enviesado para as pessoas, e é um entendimento que não chega até o povão mesmo. O povão mesmo não acredita nisso, o Bolsonaro está em descrédito, é uma coisa que serve mais para os fanáticos. Os bolsonaristas fanáticos pareciam que estavam botando ovo, né? Ficaram assim, em polvorosa, nossa, tem uma prova. E aí quando você vai ver os dados, tecnicamente falando, é desastroso, né? O sujeito defendeu uma coisa como essa, uma coisa ridícula. O TSE, inclusive, colocou informações a respeito disso, explicando que tudo que aconteceu de fato. Então fica aquela situação, né? Primeiro, ele se dá muito mal numa votação dentro da Câmara, cuja Câmara ele supostamente comprou. Então ele acredita que comprou o Centrão com esses projetos, e ele acredita que o Centrão está com ele. Ele bancou as presidências do Arthur Lira e do Pacheco, mas na prática ninguém vota a favor. Ele perde uma votação atrás da outra. E depois ele se engalfinha, né? E é sempre do lado dele, né? Ele é que estimula uma briga com Barroso, estimula uma briga com o presidente Alexandre de Moraes, e ao mesmo tempo o STF acirra ainda mais contra ele, e aí existe até uma possibilidade dele perder a elegibilidade, né? Ficar inelegível. Então realmente a situação não está nada fácil para o Bolsonaro. Ele tenta de todas as formas colocar um entendimento enviesado para de alguma forma instigar os mais fanáticos, mas o resultado é sempre um desastre, é desastroso. Olha, Bolsonaro, se você realmente acha que pode comprar uma briga com o STF e você vai sair vencedor dessa briga, fique esperto, rapaz, porque a coisa não está muito fácil para você, não. Você não tem apoio total no Congresso, e agora o STF como um todo, em uníssono, está respondendo duramente contra você. Você deve prestar atenção aí no que está falando o Fux, você deve prestar atenção nesse processo de inquérito aberto contra você pelo Alexandre de Moraes. Presta atenção nos detalhes, porque você pode se dar muito mal.
E você, o que você pensa a respeito de tudo isso? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça, hein? O seu like é muito importante. A gente está sempre colocando informações de qualidade, explicando um pouco essa loucura que é o Brasil, né? Para você entender um pouco mais sobre esses detalhes. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ajudar na nossa meta aí dos 300 mil inscritos e, claro, ative o sininho, esteja junto conosco. A gente se encontra numa próxima.